Eu me chamo João e... se eu pudesse voltar no tempo, eu juro que eu daria qualquer coisa só pra apagar aquela noite da minha memória. Porque se eu tivesse a menor ideia do que vivia naquelas águas, a risada dele, sabe, aquela gargalhada que eu conhecia tão bem, ela não teria sido a última coisa que eu ouvi dele. Não antes daquele grito. Lucas e eu, a gente era mais que amigos, sabe? Éramos irmãos, inseparáveis. A gente cresceu grudado um no outro. E naquela época, com nossos 20 e poucos anos, o nosso mundo, ele era pequeno sim, mas era só nosso. E o coração desse nosso mundo era um lugar chamado Lago da Cerca Velha. Bem isolado, sabe? No meio do mato, a água era escura, de um verde musgo, mas tão denso que você não enxergava nada. O pessoal falava que era um lugar ruim, tinha uma fama estranha, mas para nós dois, era o nosso refúgio, o nosso lugar. Aquele dia, a gente levou umas varas de pescar, sabe? Umas cervejas, o sol tava baixando, deixando o céu todo alaranjado. A gente ali só rindo, contando aquelas piadas velhas de sempre. Foi um dia perfeito. Talvez perfeito até demais. Claro que a gente não fazia ideia, né? A gente estava ali vivendo o último momento de paz que a gente teria na vida. E foi bem ali, sabe? No auge daquele momento que simplesmente tudo acabou. O Lucas, ele sempre foi o mais estabanado da dupla. Ele foi ali na beirinha para se refrescar. A margem era puro lodo, sabe? E, claro, ele pisou em falso. Caiu de costas na água. O barulho, aquele splash, ecoou por tudo. Na hora, eu não me aguentei. Eu comecei a rir, mas ri de verdade, sabe? Uma gargalhada daquelas que a barriga chega a doer. Eu ainda gritei, seu trapalhão, quase caindo no chão de tanto rir. E ele se levantou, cuspindo água e começou a rir junto. Aquele riso dele era contagiante. Só que, bem no meio da minha risada, eu percebi uma coisa. O Lucas ainda estava rindo, de costas pro lago. Mas a água, aquela água escura, bem ali atrás dele, ela não estava parada. Tinha um movimento esquisito. O meu riso, ele sumiu. Minha garganta travou. Parecia que tinha algo muito grande vindo do fundo. E o Lucas, ele não via. Ele continuava lá, rindo, sem ter ideia daquela sombra crescendo atrás dele. E de repente, a água simplesmente explodiu. Dali, o que saiu da água não era um peixe. Não era bicho nenhum que eu conhecesse. Era só uma silhueta, uma forma horrível, quase em pé. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, aquela coisa agarrou o Lucas pelo ombro. O grito dele não era só de dor, entende? Era puro choque. Ele gritou meu nome, João, com a voz toda rasgada enquanto aquilo o puxava para baixo. A força era inacreditável. E eu só gritava o nome dele de volta, de novo e de novo. Mas nada, só silêncio. Eu fiquei ali, esperando, rezando, eu acho. Mas aí a água, ela começou a mudar de cor. Um sangue escuro, quase preto, foi subindo devagar, se espalhando na superfície. Era sangue demais. E foi naquele momento que eu soube. O Lucas, ele estava morto. E bem, quando eu achei que o pesadelo tinha acabado, a água borbulhou de novo. Mas dessa vez, a centímetros de onde eu estava. A criatura, ela saiu inteira da água, pingando sangue do meu amigo. Era enorme. Devia ter, sei lá, quase 2,40 metros de altura. O corpo era quase de gente, sabe? Ombros largos, braços fortes. Mas a cabeça era de um crocodilo, um monstro. E o corpo todo coberto de escamas escuras, molhadas. Mas o pior eram os olhos, amarelos. Aquilo não era olho de bicho. Tinha consciência ali. E me olhava com um ódio que eu nunca vi na vida. Eu fiquei parado, congelado, olhando naqueles olhos inteligentes e cheios de ódio. O tempo parece que parou. E aí, a criatura levantou um braço. As garras pareciam facas e veio para cima de mim. Eu dei um pulo para trás, no último instante. Senti a garra rasgando a minha camisa. E eu não pensei em mais nada. Eu só corri. Corri como um louco para dentro do mato, para a escuridão, sem nem saber para onde eu estava indo.
E a coisa veio atrás de mim. E era rápida. Rápida demais para aquele tamanho todo. Eu só consegui ouvir aquele som do inferno, das patas pesadas batendo na terra, quebrando o galho seco, cada vez mais perto, mais perto. Eu corria chorando, gritando, meus pulmões queimando, e de repente o barulho parou. Do nada, silêncio. Um silêncio pavoroso tomou conta de tudo. Eu ainda corri mais um pouco e parei. Ofegante. O coração parecia que ia sair pela boca. E eu me virei. Ele estava lá, parado na trilha, a uns, 40 metros. E a pele dele estava secando, repuxando. Ele deu um tipo de rugido baixo, frustrado. Foi aí que eu entendi. Ele não podia ficar longe da água. Ele não podia mais me seguir. E eu fiquei ali olhando, sem conseguir mexer o músculo, enquanto ele se virava bem devagar e voltava com aquele passo pesado na direção do lago. E só quando a água escura engoliu ele de vez foi que as minhas pernas falharam. Eu desabei no chão e fiquei ali, em choque, até me acharem horas e horas depois. Eu sobrevivi àquela noite, mas o Lucas, não. Meu melhor amigo, meu irmão, foi morto por um demônio naquele lago maldito. E agora, sobrou pra mim. Sou eu que tenho que carregar essa história. Ter visto o que eu vi e ainda assim estar vivo é um tormento, sabe? Um que não acaba nunca. O som da risada dele sendo cortada por aquele grito. Isso nunca me abandona. Como é que se vive com isso, sendo o único que escapou? É a pergunta que eu me faço toda santa noite. E a resposta eu nunca encontro. Se gostou, deixa o like, comente o que achou e inscreva-se no canal.